Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da Semana de Educação do CRTR São Paulo. Meu nome é Cláudio Souza, tenho a honra e o prazer de estar presidindo a Coreia de São Paulo e hoje nós vamos bater um papo aí com uma pessoa que está muito envolvida dentro da formação dos nossos profissionais de radiologia, que é um profissional físico, um profissional da área de física. Isso mesmo, então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é formado, está no começo do curso, saiba você que a física lhe acompanhará durante toda a sua formação, seja ela técnica, seja ela tecnológica. E hoje nós vamos ter aqui a visão de um professor físico, né? Quais são os desafios, quais foram as dificuldades que ele encontrou para poder estar trazendo para a gente essa disciplina que é tão temida, né? A gente pega uma sala de 30 alunos, por exemplo, a gente sabe que com sorte, 2, tem um prazer enorme, isso dentro do curso de radiologia, obviamente. Nós somos profissionais muito operacionais, porém a física é extremamente importante, principalmente no que diz quesito a radioproteção e também na parte de física radiológica, pensando aí numa boa formação de imagem. Tá? Então, para eu não ficar aqui falando sozinho, eu vou estar trazendo ele para estar batendo esse papo conosco. Seja muito bem-vindo, professor Lucivaldo Reis. É um prazer enorme ter o senhor aqui conosco no CRTR São Paulo. Prazer todo meu, Cláudio, poder compartilhar com vocês aí um pouquinho do conhecimento da física. Cara, muito bom, porque nós ficamos presos dentro de uma bolha de radiologia, falando com os nossos pares apenas, né? Uhum. Ou técnico, ou tecnólogo, e quando vem um profissional de fora, eu acho muito bacana. Nós vamos ter ainda aqui na Semana da Educação, nós vamos ter aí o professor Evandro, né, que vai trazer uma visão bacana ali sobre a parte de gestão. Então, para a gente é muito importante, tenho certeza que vai agregar muito aqui a sua participação, professor. Então, vamos começar sempre, redundantemente falando, começar pelo começo, né? Então, a casa é sua, as honras de se apresentar para o nosso público, por favor, professor. Bom, eu sou físico, né, licenciado e bacharelado pela PUC de São Paulo, né, eu terminei minha graduação no final do século passado, né, 1999 eu me graduei, né, o curso ele tinha a possibilidade de estender para o curso de Física Médica, né, só que eu já estava formado, né, se eu fosse continuar e me graduar em física, com ênfase em física médica, eu teria que fazer mais 2 anos. A minha carga horária ia dar uma carga horária de 6.000 horas, entendeu? Era muito extenso. Eu falei, eu já tinha começado a lecionar, né? Eu falei, bom, vou seguir, né? E aí eu vou me aperfeiçoando aos pouquinhos, né? Comecei lecionando para ensino médio, aí abriu a oportunidade de lecionar para o curso técnico, né? E aí foi uma loucura, porque o conteúdo, né, lecionado para o curso técnico era muito diferente de um curso de ensino médio, né? Então tive que ir estudar bastante, né, para poder trazer a física para a radiologia, né? E poder usar os conceitos e termos da física na radiologia, né? Então isso levou um tempo, né, para eu me adaptar, né? E concluindo isso aí, eu comecei desde o início do século XXI, eu trabalho com radiologia, tanto no curso técnico, né? E agora na última década também no curso tecnólogo, né? Mas nunca larguei o curso técnico, né? É o meu xodó, então eu até hoje leciono também para o curso superior e para o curso técnico ainda, né? Mas foi um grande desafio na minha formação, né? Poder complementar essa parte da física, né? Da física radiológica, né? Me qualificar para poder ensinar tanto para o técnico quanto para o tecnólogo, né? Foi uma caminhada que ainda não acabou, né? Continuo estudando para poder me aperfeiçoar nas novas tecnologias que aparecem, né? Na parte da digitalização. Então, toda essa parte aí, assim, não tem fim, né? Um estudo sem fim. A gente vai se aperfeiçoando cada vez mais para poder dar conta do recado, né?
Então, hoje o senhor leciona tanto para o curso técnico quanto para a graduação, é isso? Sim. E para o ensino fundamental, médio, né, eu tenho a carga completa. Ainda está no fundamental e médio? Sim, do 9º ano até o ensino médio, depois, né, Olha, o ensino técnico e ensino superior. Guerreiro, hein, professor? Muito guerreiro. Cruzo, subo para cabecear. Muito guerreiro. Mas fala aí, então nós temos aqui hoje a possibilidade de ter uma visão bem ampla sobre o assunto, né? Porque o senhor ainda está na formação de base ali, né? Fundamental médio, técnico e superior. Exatamente. Naturalmente que do fundamental médio para o técnico já tem uma distinção, acredito eu, mas do técnico para o superior, quais foram as maiores dificuldades? Vamos pegar desde quando o senhor iniciou, lá no século passado. Exatamente. Lá no século passado. Quais foram os desafios? O senhor saiu do bacharel ali, concluiu e caiu para o mercado de trabalho, o primeiro curso técnico em radiologia. Uhum. Qual foi o primeiro choque que o senhor sentiu quando começou a ensinar física e como foram essas adaptações no decorrer aí da jornada? Então, realmente é um choque, porque assim, você sai da graduação, né, cheio de teorias, né, eu vou mudar o mundo, né, eu vou transformar o mundo, né, e aí quando você entra né, iniciei com curso técnico, né, e você entra, né, com toda a motivação e primeiro você tem que ganhar o cliente ali, né? Você tem que ganhar o aluno ali, né, na conversa, né? Sim. E aí você, né, começa a explicar um pouquinho, né, e mostrar para ele um pouquinho do porquê. Por que eu tenho que estudar física? Que eu vim, né? Eu já ouvi isso, provavelmente, Claudio, você também já ouviu isso milhares de vezes. Aí eu vim aqui para apertar botão, né? Aí eu olho, eu falo isso para você e lembro do aluno nesse momento, né? Eu falei, então, amigo, você está no curso errado, entendeu? Porque aqui você não veio só para apertar botão, né? Porque um apertador de botão, até uma criança você ensina a apertar botão, né? Aqui você veio, né? Eu sempre introduzi para eles desde o primeiro dia de aula que radiologia é uma ciência, não é uma mística de apertar botão, é uma ciência. Eu vim aqui porque você tem, né, que aprender os conceitos, porque aí é que entra a física. A física vai te dar a base para você entender como que o teu procedimento ali, o seu procedimental ali na hora de fazer o exame, como que a física te ajuda ali. Então, você tem que, primeiro, vamos esquecer essa história que você veio aqui só para apertar botão. Vamos lá, a gente vai aprender uma ciência, e aí, para poder chegar nessa ciência, que é a radiologia, a gente vai usar uma escada, que é a física. Então, a ideia é mostrar para você como que a física te ajuda ali, né? Então, isso foi a maior dificuldade, porque você tinha que quebrar esse paradigma com o aluno de que ele está ali só para apertar um botão. Eu falo, não é assim não, amigão. Você tem lá vários procedimentos, vários exames, cada exame tem a sua necessidade, né? Tem o seu posicionamento, né? Tem a sua necessidade de você entender que nesse tipo de posicionamento você vai usar essa técnica. Por quê? Porque dependendo da região anatômica você tem mais tecido mole, menos tecido mole, você tem mais tecido ósseo, menos tecido ósseo, eu preciso de mais energia, eu preciso de menos energia. Então era dessa forma que você tenta pôr na cabeça dele de que não é um mero apertar de botões, né? Eu tenho uma ciência ali por trás, né? E a minha ideia é mostrar para ele exatamente isso, como que a física está ali, né? E isso, nossa, era muito difícil, porque muitas vezes o aluno tem na hora que ele ouve, eu sou professor de física, o cara já tem um choque, né? Uns já começam a espumar. Física, peraí, não vim aqui estudar física, não, cara, não, tem física aqui. E aí você tenta ganhar ele e mostrar para ele qual é a importância dele ter esse conhecimento da ciência física para poder pôr em prática aquilo. Aí eu sempre falo para eles, então você não vai usar física lá, você vai
se apropriar dos conceitos da física para poder fazer seu exame numa boa, entender como que isso interfere na tua qualidade de imagem, né? Então, isso realmente, assim, foi o maior, digamos, sempre foi a maior dificuldade, né? Para mostrar para eles como que a física ajuda eles ali, né? E é uma satisfação depois você observar que ele entende, né? A evolução, né? No começo é difícil, mas no finalzinho lá do segundo semestre e tal, aí eles já começam a entender, olha, professor, realmente faz sentido isso mesmo que você fala. Ufa, graças a Deus, tirei mais um do purgatório, né? Livrei mais uma alma vai subir para o céu. Mas eu entendo tudo isso, professor. Tudo isso que o senhor está falando eu entendo, né? Porque eu sou profissional e eu cometi o erro que muitos alunos ainda cometem hoje, né? Então, por isso que hoje eu procuro orientar sempre bem os meus alunos, de que eu não pesquisei o curso antes de ir para o curso. Então, esse susto que o senhor narrou aí, de como assim física, eu tive também esse susto, ainda quando cursava o técnico, né? Foi na graduação, eu já estava preparado para o pior. Brincadeira. É porque, na verdade, professor, quem procura diagnóstico por imagem, 99% não está buscando esse maravilhoso mundo que é a física. Né? E eu digo maravilhoso porque, assim, depois que você começa a encaixar as peças, é um negócio, assim, esclarecedor. Né? Não é só você ir lá posicionar o paciente, né, e colocar a técnica. Não. Né? O que vai influenciar a sua técnica na qualidade da imagem? Eu quero ver mais osso do que tecido mole. Eu quero ver mais tecido mole do que osso. Né? Como que eu brinco com o KV e com o MAS para poder construir essa imagem? Só que eu percebo, e aí eu falo como professor agora, que com o passar dos anos, esse desejo por aprender esses, entre aspas, macetes, ele foi caindo com a chegada da radiologia digital. E é como o senhor veio do século passado, exatamente, mais uma vez, como que foi essa transição? Né? Porque uma coisa é você explicar a física radiológica do imagem analógica. Uhum. Outra coisa é você explicar como que isso está sendo aplicado hoje com a imagem digital. E aí, então, veja, o senhor saiu de um curso, olha quanta resiliência não foi necessário, não é mesmo? O senhor saiu do curso de física, uhum. Né? Aí, não sei se começou no ensino médio primeiro e fundamental, e depois foi para o técnico, já houve transições aí. Aí depois graduação, e depois tivemos toda essa transição. A radiologia digital no Brasil, salvo engano, começou a ter um pico de ascensão em 2010, né? 2010 em diante, ou seja, de 99, né, até 2009 ali, 10 anos, né, de adaptações, ajusta aquilo. Aí quando o senhor acha que está tranquilo, aí chega a radiologia digital. Como é que foi isso aí também? Olha, Cláudio, engraçado você falando agora, tá vindo na minha imagem assim, na mente. Eu cheguei a mostrar revelação manual, né? Sei. Fazer revelação manual com os alunos. A gente tinha um banheirinho lá que foi fechado, né? Aí eu mandei pedir pro dono da escola, ó, não dá pra gente fazer um laboratório de revelação manual, né? Só para mostrar mesmo como é que faz ali e tal, né? Que ainda era revelação, né? Processador automática ainda era inovação, né? E aí a gente entrava de 2 em 2 dentro daquele banheiro apertado para fazer revelação manual, né? E revelador, banho, fixador, banho, colgadura, põe para secar e põe para secar ali e vamos esperar e ver, né? E trabalhando os conceitos. Depois que todos faziam a revelação manual, a gente ia voltar para a sala de aula para discutir, né, o efeito do revelador, do fixador, né, e discutindo isso aí. Então, nessa tua linha do tempo aí, né, então eu peguei aí a parte do século passado, né, e trabalhando com essa ideia. Aí com a imagem... Para quem não sabe o que é colgadura, depois o tio explica para vocês. O tio explica o que é. Então, aí veio a imagem digital, né?
agora me recordo que uma vez eu estava na hospitalar, né, fazendo visitando a hospitalar, e aí tinha uma processadora lá, eu não lembro a marca, mas aberta. Aí eu fiquei olhando, falei para representante lá, falei, puxa, eu queria tanto uma dessa para ter na escola, né? Ah, mas o senhor pode comprar, a escola pode comprar. Eu falei, não, esquece, é vontade própria só aqui, né? Se eu quiser, eu tenho que comprar, tem que sair do meu bolso, né? Aí ela, mas você, né, aqui em São Paulo, né, em breve, né, essas processadoras vão estar em todos os lugares, né? Vai ser muito fácil, né? Eu falei, com certeza, né? Mas nada como a revelação manual ainda. Né? Não, aqui em São Paulo não tem. Eu falei, claro que tem, claro que tem, né? E ela falou, não, aqui em São Paulo não tem. Eu falei, tem, moça, pode ter certeza que ainda tem e ainda terá, por alguns anos ainda, né? Porque não vai, isso não vai sumir do mercado tão rápido, né? E o ano passado, numa live que eu participei com o fiscal do CRTR, né, que estava falando sobre a RDC 330, ele falou que ele, numa vistoria, aí, numa fiscalização, ele pegou aqui no interior de São Paulo, agora, né, ano passado não, 2019, uma cidade aí no interior, que ele não quis dizer quem era, né, então vamos preservar a fonte, né, que ele pegou gente fazendo revelação manual agora, 2019, né, então eu falei, pô, e eu previ isso aí com a moça da processadora, né? Então, é importante, desculpa te interromper, é importante registrar que a RDC 330 de 2019, ela já desaconselha o uso de químico para revelação. Exatamente, né? É uma coisa que... Não estamos nem falando só de revelação manual ou revelação automática, não. Estamos falando de processamento de filme mesmo. Exatamente, né? É uma inovação da RDC, né? Então, voltando na tua pergunta lá, né? A imagem digital, né? Quando ela começa a se popularizar, né? E hoje é uma realidade e com certeza daqui para frente nós já vamos começar a só falar da digital, não vamos falar mais nem da analógica, porque vai ficar para trás, né? Sim. Com certeza, né? Então, agora, eu acredito que para os novos alunos, né, esses que já vão ingressar agora, né, a revelação digital já é uma realidade, né? Então, para os mais antiguinhos aí, é que é uma inovação, né? Porque muda esse paradigma, então vamos falar mais da digital, né? Mas daqui para frente vai ser só, né? A gente vai trabalhar só com a digital e vira e mexe, assim, alguns casos esporádicos vão falar de revelação analógica, né? Então, hoje, né, um aluno, ele vai ter que entender bem dos princípios físicos aí para entender essa revelação digital, né, e todos os benefícios que ela traz, né, você poder reduzir isso em técnica, né, em KV, MA, porque você consegue melhorar, né, essa imagem que você faz, né, usando os artifícios digitais, né. Então, essa inovação hoje, para o aluno que está ingressando, eu acredito que eles vão conseguir assimilar com um pouco mais de facilidade do que esses que pegaram exatamente as transições, né, Cláudio? Eu acho que agora, para os novos alunos, aí, essa transformação, essa inovação já é uma coisa comum, né? Não vai ter muita dificuldade, não, mas esses que pegam a transição, né, ou que trabalham, às vezes, em um serviço que ainda usa, né, porque o que a gente vê muitas vezes é que o processo da digitalização nos grandes hospitais é uma coisa natural, mas eu acredito, né, nas clínicas, nos hospitais menores, né, nos locais que não estão no centro, não estão nas capitais, né, esse processo ainda vai demorar um pouquinho. Não tanto quanto a gente antigamente, né? Mas atualmente acho que vai demorar mais alguns anos aí, ainda nós vamos trabalhar com essa dualidade, né? Popularizou, né? Já popularizou bastante, mas
Se tratando de São Paulo, por exemplo, São Paulo capital. tem uma múltipla realidade, né? Por exemplo, na própria capital, se você for nas AMAs, nas UBS, você vai encontrar ainda processador automático. Uhum. Você ainda encontra. Mas, por exemplo, você já vai ter UPA, unidade de pronto atendimento, que já tem um CR, pelo menos. Uhum. Então, é muito misto, né? Uma realidade muito mista. Eu peguei essa transição e eu confesso que eu perdi o tesão em fazer raio-x quando digitalizou. Por que eu digo isso? Porque antes era um desafio. Você estava ali, ó, chegou um químico, está rendendo, não está rendendo. Chegou um paciente maiorzinho, faz uma coluna lombar. Aí, a arte já começava na divisão da coluna lombar no 30x40, né? Que hoje, esquece, hoje não se faz mais. E aí, após essa arte toda de divisão, enquadramento ali, bonitinho, você tinha que acertar a técnica, porque não adiantava nada você ter acertado o posicionamento se você não acertou a técnica, né? E aí você ficava ali na saída da processadora, esperando o filme sair, para jogar ele no negatoscópio e ver a arte que você fez. Então, isso era muito prazeroso. E agora, com a digitalização, qual que é o meu medo? E agora, compartilho um pouquinho também da minha experiência na parte de gestão de qualidade. Não há um controle eficiente de dose hoje no digital. Entendeu? Lá no convencional, eu sei, o senhor sabe que se a gente errasse 2 kV, 1 mAs, pronto, perdeu o exame. Tem que repetir, não ficou bom. Agora no CR, não. Joga lá para cima e depois você corrige. Entende? Então, a galera hoje não tem mais mão. Eu já vi pessoas, e talvez você que está assistindo aqui agora vai ficar assustado também, porque você talvez ache que isso é normal. Utilizar 15 mAs num raio-x de tórax. Sendo que no tórax nós precisamos de um tempo de exposição baixo e uma penetração mais alta. Se você pegar aí todas as orientações literárias, você vai encontrar lá KV acima de 110 e um tempo de exposição mais baixo. Então, via de regra, o que eu fiz? Se você pegar a literatura, ela diz que você consegue ter uma redução de até 30% na exposição com a imagem digital. A literatura diz isso, só que na prática a gente não vê isso. Né? Eu falo isso porque eu fiz gestão de qualidade. Então eu via profissionais dando 25, 20 mAs no raio-x de tórax, gente. De tórax. Hoje eu estou falando aí que uma exposição média boa de 5 a 8 mAs é mais do que suficiente. Mais do que suficiente para um raio-x de tórax. Então, a minha preocupação docente é de que a galera está negligenciando esse processo de aprendizado. O senhor tem essa impressão também, professor? Com certeza, né? E eu vejo isso bastante na turma do curso técnico específico, né? Porque na escola, né? Nas escolas, normalmente, né? Eles passam um pouco dessa necessidade de... o professor de física ensina aí calcular KV/mAs, né? Aí eu vou trabalhar com isso e eu sempre falo, gente, existe uma realidade dessas técnicas para o analógico, né? E existe uma realidade disso para o digital, né? Então, é importante, né? Eu leciono proteção radiológica para eles também, né? Então, a gente está batendo na tecla sempre dos procedimentos, né? Da importância, né? Da dose para o paciente, né? Que é importante... inclusive quando a gente fala de legislação, eu falo lá dos princípios de proteção, a gente fala tanto, né, do princípio da justificação, né? Olha, a justificação, o médico ele abre mão disso aí para você que vai executar, né? A responsabilidade é dele, porque ele liberou o exame, mas ele não está realizando o exame, né? Ele liberou para você fazer o exame. Então, se você errar, não é responsabilidade dele,
é responsabilidade sua, porque você que está executando o exame ali, né? Então é uma responsabilidade grande, né? Às vezes a gente ouve falar, eu errei uma vez, eu errei duas, eu errei três, né? O paciente se mexeu, eu falo, gente, olha quanto de radiação esse paciente está recebendo, né? E às vezes por uma falta de atenção sua, né? Então, aí o princípio de justificação está lá para o médico, ele liberou para você fazer, mas quem executa é você. Então é uma responsabilidade muito grande isso, né? Aí fala do princípio da otimização, né? Limitação de dose para eles, tudo é uma coisa assim que a gente fala muito, bate muito nessa tecla para eles, né? Então eu falo, é importante, ó, a ciência radiológica. Aí volto de novo na história do botão lá, ó. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Não é apertar botão, né? Então, apertar botão, qualquer um faz, mas você tem que saber como realizar o procedimento. E aí você não pode esquecer da física que está te acompanhando nesse ponto, né? Então, Cláudio, é assim, é uma rotina, você está sempre repetindo as mesmas coisas para eles, né? Para eles. E aí vale para os dois cursos, né? Para o técnico e tecnólogo, né? Da importância deles, né? Falo, gente, um exame bem feito, né? É o teu cartão de visita, é você que está realizando isso, né? Então é importante você ter todo o conhecimento possível para fazer um bom procedimento, porque essa qualidade de imagem aí, né? É você que realiza, né? Esse o seu trabalho, né? Então, não é só um mero apertar de botões, né? Então, no final, os caras falam, pô, professor, você é chato nesse ponto. Eu falo, mas é a realidade, gente. Se eu não for chato com vocês, eu vou ser chato com quem? Né? Vocês têm que entender isso muito, entendeu? Porque é uma responsabilidade muito grande para vocês na hora de executar o exame, né? E perceber como isso pode fazer diferença para esse paciente no futuro, né? Porque quando a gente começa a falar de efeito biológico, é uma coisa que ele sempre tem, né? Olha, professor, que dose é? Eu falo, então, a dose é uma consequência, porque assim, calcular a dose para o paciente é uma coisa que só os equipamentos digitais têm, né? Então eu falo, ó, é mais uma vantagem do digital, né? Você sabe qual foi a dose, só que aquela dose que registrou ali já foi, acabou, né? Já foi, ele já recebeu aquilo, né? Então aí a gente começa a falar dos efeitos biológicos. Eu sempre falo para ele, ó, gente, fica tranquilo, vocês podem trabalhar bem, mas você tem que ter a dose que o paciente vai receber, né? Vamos, né, prestar atenção para errar o mínimo possível, né? Porque depois que ele recebeu a dose, já foi, né? Ele já acabou o que você podia fazer, né? Aí não adianta ficar com dó do paciente, ó. Ah, que pena, né? Ele recebeu, tivemos que fazer 3, 4 exames nele, né? Mas e aí? Já foi, né? Então, essa coisa de responsabilidade é uma coisa assim que a gente na física também fica cobrando deles, né? Responsabilidade pelo uso das radiações, né? Que é uma coisa assim que eles, né? Sempre tem a preocupação no começo, né? De achar, né? Que você sabe bem disso. Olha, será que é seguro eu trabalhar com raio-x, né? Olha, pô, eu ouvi falar, né? Que faz mal, né? Eu posso ficar estéreo, né? Sempre assim. Eu falo, mas pensa no seguinte, você, né, é um profissional, você está ali sempre, mas e o paciente que vai lá fazer um procedimento, né? Então, tem que ter bastante cuidado com isso, né? Porque sempre pegando, né, na legislação, ó, o médico tem a responsabilidade dele porque autorizou o exame e você tem por ter executado o exame, né? Então, é uma responsabilidade grande, né? Então, a gente está sempre cobrando isso deles, né? Para que eles também tenham essa noção e façam bom uso da radiação, né, Cláudio? Eu acho que a radioproteção, a gente vai, a cada ano que passa, conseguir mensurar ela melhor, justamente por conta dos processos de digitalização que tem Exatamente. Eu me recordo que, salvo engano, acho que 8 anos atrás, a Associação Brasileira de Física Médica, ela tentou implementar o que seria uma carteirinha de dose, não sei se o senhor chegou a acompanhar, de registro de dose. Mas como é que faz isso hoje?
Então, sem um aparelho digital fica difícil, né? A gente, na hora que eu trabalho com eles, né, a parte de limitação de dose que tem na portaria, né, na RDC, que tem lá na 3.01, eu sempre falo para eles, gente, isso aí é bonito no papel, mas como é que eu vou medir isso se o meu equipamento muitas vezes não me permite isso, né? Porque quando a gente fala de tomografia, né, aí é outra história, né? Sim. Eu trabalho com os alunos, aí tanto da graduação quanto do técnico, um artigo que tem lá na Comissão Internacional de Proteção Radiológica, né, na ICRP, um artigo que tem lá falando sobre doses na tomografia. Então, em proteção radiológica, no finalzinho do curso eu trabalhei esse artigo com eles, para eles verem, né, quanto de dose, quais são os órgãos que a radiação chega em todos os procedimentos que você faz, né, e eles ficam horrorizados, né, sabendo que, por exemplo, vamos fazer uma tomografia de crânio e chega a dose na mama, né, dose secundária. Sim. Eu falo, gente, vocês não precisam acreditar em mim, esse material é da Comissão Internacional de Proteção Radiológica, né? Então, acredita neles, não em mim, acredita neles, porque isso aí é um artigo científico, né? Então, eles ficam horrorizados, né? Falam, nossa, mas chega tudo isso? Chega, né? Então, é por isso que é importante vocês, né, saberem, né, todos esses, a parte conceitual, mas para vocês verem até onde isso chega, né? Então, é importante ter esse conhecimento pleno de como a radiação, né? Vocês muitas vezes ficam, no começo do curso, vocês ficavam tão preocupados com o que a radiação podia fazer com vocês, né? E esquece do que a radiação eventualmente pode fazer com o seu paciente, né? Então tem que ter bastante cuidado, né? Você cuidar do teu paciente, que faz parte do teu juramento, né? Você jurou lá que você ia cuidar do seu paciente, né? Então, às vezes, a gente trabalha todos esses detalhezinhos com eles para eles realmente perceberem, né, que essa radiação a gente tem que usar com... Não tem que ter medo, né? Eu sempre falo, não é para ter medo deles, é para usar com responsabilidade. Se usando com responsabilidade, tá tudo certo, né? Tem muita gente aí, e eu falo dos profissionais, né? Os profissionais estão aí 20 anos, depois se aposentam, ainda continuam trabalhando, né? Porque não dá para viver só com o dinheiro da aposentadoria, continuam trabalhando. Por quê? Porque precisam, claro, né? Todo mundo gosta de dinheiro, não dá para, não vamos mentir, né? Então, e com saúde, os caras, né, já trabalham há 30 anos, 40 anos com radiação, com raio-x, né? Então, aí, graças a Deus, estão com bastante saúde, então não precisa ter medo, você tem que ter respeito, né? Saber usar com bastante cuidado. Eu leciono, eventualmente, a disciplina de radioproteção e de física aplicada à tomografia, né? Uhum. E um ponto que eu sempre trago para os meus alunos é o seguinte: a legislação, nossa legislação, ela está atualizando. A portaria 453 demorou 21 anos para atualizar. Uhum. 21 anos. Então, muita coisa do que vocês ouvem hoje, eu não vou dizer que é mentira, porque mentira é uma palavra pesada, mas era verdade, entre aspas, para a época, vamos colocar assim. Uhum. Por quê? Você imagina que nós estamos falando de uma profissão que foi regulamentada em 85. Foi regulamentada em 1985. A portaria 453, ela é de 1998. Ou seja, de 85 a 98, não existia nada que estruturasse de maneira segura o ambiente de exposição à radiação ionizante. Então, daí, surgiu vários mitos, né? Trago até um aqui, não sei se o professor já ouviu falar, mas depois do plantão, toma leite para tirar a radiação do plantão. Já ouviu essa, professor? Já. Todo ano você tem que ir na praia, andar descalço na areia. Dá uma descarregada ali. Descarregar os íons que ficaram no seu corpo, e eles só vão sair se você andar descalço na praia. Se você tiver de chinelo, eles não saem.
É engraçado que nós dois aqui falamos e damos risada, mas infelizmente há pessoas que acreditam. É igual tomar manga com leite, sabe? Uhum. Existe ainda essas coisas. E eu falo dando risada, mas eu acho que é um pouco de risada de nervoso, porque é absurdo, né? Se eu trouxer isso para o meu mundo da tomografia, então, e isso é propagado na atualidade, tá? Na atualidade, você vê professores reproduzindo essas informações que não passam de mitos. Uhum. Se nós criarmos aqui, professor, eu sempre proponho isso. Opa, chutei minha câmera aqui, peraí. Eu sempre proponho isso para os meus alunos. Vamos criar uma mentira aqui na sala de aula? Vamos criar uma mentira nossa aqui. Uhum. E cada um de nós fala para mais uma pessoa essa mentira. E espera. Essa mentira vai voltar para você de outro jeito. Uhum. O telefone Você sempre, mesmo né? esperar, ela chega em você de novo. Então a impressão que eu tenho é de que alguém falou assim: olha, o doutor falou para mim, o doutor, não precisa nem de nome, o doutor falou para mim que depois do plantão, por conta da radiação ser pesada, é só tomar um copo de leite que está tudo certo. Alguém tirou isso da cabeça. Ou talvez até algum doutor, entre aspas, pode ter tido esse entendimento lá em 1900 bolinha. E esse que passou para o outro virou uma pirâmide. Que passou um passou para dois, que passou para três, que passou para quatro. E quando foi ver, nós estamos em 2021, tendo que discutir com o aluno se dosímetro é EPI ou não é. Surreal. Mas todo mês, não é nem todo ano mais, é todo mês esse assunto volta à tona, porque algum professor falou em sala de aula que dosímetro é EPI. É incrível. De tempos em tempos, isso se torna um assunto recorrente. Eu falo, gente, nós precisamos discutir outras coisas. Não dá para ficar correndo atrás do rabo se dosímetro é EPI, não é EPI. Pelo amor de Deus, isso é assunto pacificado. Pelo menos eu acreditei que era. Até ver professores, infelizmente, de maneira desinformada, com esse entendimento e trazendo isso à tona. Né? Então, a radioproteção, para nós, que a gente fala algumas coisas e dá risada, mas infelizmente, na prática, ainda há pessoas que acreditam que vão ficar estéreis. Careca a gente fica, mas não tem nada a ver com a radiação, Exatamente. não. Eu também. Careca a Exatamente. gente fica. Eu que o diga. Careca a gente fica, pessoal. Quando eu comecei na radiologia, eu tinha cabelo, mas eu era mais novo. A culpa é da idade ou a culpa é da radiação? Entende? Então, Exatamente. não adianta, pessoal. Hoje, para a gente caminhar aqui para o fim, professor, porque eu tinha pedido, o que é bom tem que ficar com gostinho de quero mais. Radioproteção na atualidade, ela é tamanha, pessoal. Ela é enorme. Vou falar aí do... Eu já tive a oportunidade, professor, de analisar dosímetro de profissionais do Brasil inteiro, dentro do serviço de consultoria que eu presto e tudo mais, controle de qualidade. E todas as vezes que houve alteração, foi por prática irregular de trabalho. Por quê? Hoje, para você abrir um serviço de radiologia, é uma burocracia, alvará disso, alvará daquilo, e a vigilância sanitária em cima. Então, assim, não é igual antes da portaria 453, que eu pegava e colocava um aparelho de raio-x aqui na sala da minha casa. Uhum. Isso não existe. Então, você precisa de toda uma estrutura, levantamento radiométrico, dentre tantas outras coisas, sabe? E aí, professor, vou aproveitar aqui e fazer um convite para o senhor, caso queira estar trazendo para a gente aí um curso sobre essa questão de rádio, vou até sugerir um tema, radioproteção na atualidade, mitos e verdades. A gente pode pegar um dia da semana, pegar um sábado, tá? E tá promovendo esse curso aqui, então tá feito aqui o convite para o senhor, caso o senhor tenha interesse, está feito aí o convite, trazer um físico para falar para a gente disso. Então, retomando minha linha de raciocínio, o que eu percebo com essa experiência ampla que eu tenho? Cada tempo que passa, a exposição é menor. Por quê?
A segurança aumentou, os equipamentos, o controle de qualidade dos equipamentos é mais rigoroso. Ah, professor, mas eu trabalho aqui na prefeitura do Caximbó. Você nem se diz Caximbó, tá, gente? Eu tenho o nome aqui. Né? Cidade, vamos criar aí no imaginário. Uma cidade pequena, sem muita fiscalização, nem nada do tipo. Ok, pessoal, mas é a realidade do Brasil? Não, não é a realidade do Brasil. O Brasil, eu sei porque assim, eu converso com alunos do Brasil inteiro e alguns trazem umas situações assim bem rudimentares. Mas isso está gradativamente mudando. O Brasil é um país continental, então a gente sabe que o que acontece nos grandes centros vai se espalhando de maneira gradativa. Então, por exemplo, tomografia computadorizada, qual é a dose para o profissional hoje? O coitado não recebe nada. Exatamente. É zero. Mas tem pessoas que acreditam que sim, que tem dose. Não, não tem dose. A dose que você tem operando uma tomografia é a mesma dose de quem fica sentado na recepção. Exatamente. É uma área livre. Exatamente. É uma área livre. Isso tudo a gente né, eu discuto com eles quando a gente trabalha, né, com os conceitos lá de radioproteção. Eu falo, ó, tem a lei do inverso do quadrado da distância, né? Eu uso isso e falo assim, olha, aí você sabe por que o cabo do equipamento portátil tem 3 metros? Mas tem 3 metros mesmo? Tem 3 metros. Por quê? Vamos usar, aí eu falo, vamos brincar com a matemática, vamos lá pegar a lei do inverso. Então, vamos imaginar que você está ali do lado da mesa, você está a 30 centímetros do raio central, né? Então, você está ali, imagine que se você ficasse ali naquela posição para fazer aquele exame ali, acompanhar o exame ali, quantos por cento da radiação secundária você receberia? 100%, porque não tem como eu estar mais perto, né? Eu estou ali, no máximo que é 30 centímetros. Então, se eu ficasse ali, sem nenhum tipo de proteção, né, sem um avental, eu receberia 100% da radiação secundária, certo? Aí, beleza, só que você não vai ficar ali, você vai disparar o equipamento a 3 metros de distância. Você estica o cabo, ainda dá para você esticar o braço, né? Se você não for braço curto, você estica o braço, então dá uns 3,20 m. Quanto dá isso em porcentagem de radiação secundária? O cara calcula lá, eu mostro como é que calcula, 0,8%. Então, quer dizer, olha, você está a 3 metros de distância, né? E você vai receber menos de 1% do quê? Da radiação secundária. Secundária. Nossa, professor, então eu não recebo nem 1%, nem 1%. E aí, querido, você está usando um avental plumbífero. O avental plumbífero, ele foi feito para te proteger de quem? Da radiação secundária. Então, quer dizer, você a 3 metros de distância, você chega a menos de 1% na superfície do seu avental, mas em você não vai chegar nada, né? Sério, eu falo sério. Aí, de novo, você não precisa acreditar em mim, você acredita no relatório do teu dosímetro que vai vir no final do mês, né? Então dá uma olhada, né? Vê lá quanto que você recebeu, né? É lógico que em uma dose você não vai conseguir ver nada, né? Mas existe um relatório, né? Porque muitas vezes eu já vi aluno, Cláudio, que professor, eu abri o dosímetro para ver o que tinha lá dentro e tem só essas pastilhazinhas aqui, parece um comprimido. Filho, só que agora você vai ter que pagar esse dosímetro, amigão. Por quê? Porque o laboratório não aceita esse dosímetro de volta, porque você abriu, né? Tá lá no contrato, né? Até isso, muitas vezes a gente conversa com eles. Não abra o dosímetro, acredita, tem. Aí eu levo o dosímetro aberto para eles verem. Não abra o seu, eu tenho aqui aberto para te mostrar, né? Para você confiar no serviço, né? Porque tem que ter uma confiança no que você está usando, né? Eles estão te prestando um serviço, é uma prestação de serviço. Então você tem que confiar naquela prestação de serviço, né? Então, mas eu chacoalho o dosímetro, não tem nada dentro, é oco. Eu estou pagando por uma coisa que eu não vejo. Eu falo, então, ó, você paga, não paga? Você tem o direito de ir lá na secretaria, pedir para ver o relatório que chega todo mês. Entendeu? Você tem o direito, é direito seu, não é nenhum favor.
você vai lá e pede para ver quanto foi que eu recebi o mês passado. Se é que eu recebi, né? Se é que eu recebi, né? Então eu mostro para eles também relatório de dosimetria, né? Para eles verem quanto que eles recebem, quando recebem, se recebem, né? Porque muitas vezes eles, até colegas, professores, né? Que já, olha, eu nunca vi um dosímetro por dentro, né? Primeira vez você está me mostrando aí um dosímetro por dentro. Eu falei, então, mas é questão de interesse também, né? Eu queria ver como que é um dosímetro por dentro. Sem Então, dúvida. é interessante você procurar alguém, né, um colega, né, que trabalha com radioproteção e pedir para mostrar o dosímetro. Né? A maioria dos meus colegas, né, falando agora dos físicos que lecionam, né, o professor Júlio, você deve conhecer o professor Júlio César, lá da FASM, a gente estudou junto, Sim. fizemos faculdade juntos, eu e ele. Já dividimos dosímetros, né? Eu falei, ó, Júlio, fica com esse aqui, mostra para os colegas aí, né? Para ver, porque para os alunos verem, né? Que é importante eu saber tenho o que tem dentro também. Então, é importante saber o que tem lá dentro, né? Para, numa curiosidade, o cara abre Sim. e tem que pagar o dosímetro, né? Por causa disso, né? Então Mas sabe qual que é o problema, professor? O problema é que a galera prefere ouvir o coleguinha do que buscar a informação aonde deve ser buscada. Exatamente. Você costuma falar para eles. Ouvir o colega. Pode falar. Já perguntou para o Google? Porque o Google é o máximo possível, né? Olha, eu perguntei para o Google me falou isso. Nossa, né? Que importante. O Google é um cara inteligente, né? Mas não confia só no Google, né? Não confia só no Google, né? No Google você pode pôr qualquer bobagem lá também. Pequena. Exatamente, né? Então, não confia só no Google, né? Pergunta, vai atrás de quem sabe, ou pelo menos que está preparado para te responder, porque saber, né? O conhecimento é uma coisa muito grande, ninguém sabe tudo, né? Então, o importante é você saber procurar, né? É uma outra coisa importante que eles têm que saber. Onde eu procuro, onde eu vou buscar informações corretas, né? Então, é outra coisa que a gente ensina também, ó. Vamos saber procurar, vamos pesquisar, entender onde eu posso confiar. A informação é segura porque vem da onde, né? Qual é a segurança que eu tenho disso? Então, até isso a gente ensina também, né? Faz parte das atribuições do É igual limite de dose. É igual limite de dose. Eu vejo, às vezes, a galera discutindo limite de dose, mas só por opinião. Eu falo, tá, gente, vocês vão ficar discutindo até quando? Tá, o que você falou, tá escrito onde? O que você falou, tá escrito onde? Vocês não sabem nem onde buscar informação. Vocês ouviram que alguém falou, que um professor falou, que o outro falou, mas onde que é a fonte dessa informação? Entende? Então, a gente precisa, e aí é um trabalho para nós, professores, ensinar a galera a fundamentar as convicções delas, né? Cheio de verdade, todo mundo, né? Agora, tipo, onde que está escrito? Mas tem que estar escrito? Lógico que tem que estar escrito. Sim. Tem que estar escrito. Você tirou da onde? E o tem que estar escrito no lugar certo. Não, você tirou o limite do público. De onde você tirou? Entendeu? Onde você tirou que paciente não tem limitação de dose? Com base no quê? Onde está, sabe? Então a gente vai apertando, vai apertando. Então, eu acho que para a gente conseguir construir entendimentos mais sólidos, né? E eu falo sempre isso para os profissionais. Vocês precisam aprender a se comunicar com as equipes multidisciplinares. Porque você não está levando a sua imagem, você está levando a imagem da categoria. Então, quando você senta para conversar com o enfermeiro, com a enfermeira, com o médico, com a médica, com o fisioterapeuta, você está ali representando a imagem de uma categoria. Não é a sua pessoa física que está ali. Então, se você sabe se comunicar bem, se você tem informações, se você é um profissional de referência dentro da sua unidade, é a imagem dos profissionais de radiologia que está sendo beneficiada ou não. Então, por isso que eu sempre bato para os meus alunos. Eu trabalho muito com o método socrático,
que você quer? E eu faço ele chegar na resposta por meio de outro. De dar a resposta pronta não funciona, não. Não funciona. Você tem que buscar. Vamos lá, você vai chegar lá, né? Mas eu não vou te dar nada pronto. Tem que correr atrás, né? Porque quanto mais você eu acho, professor, pesquisa... Eu acho que o nosso erro, que agora é nosso, não dos físicos, do profissional de radiologia, é não valorizar tanto quanto merece a parte de física e radioproteção. A galera acha que, tem uma galera aí que já acha que valoriza, mas a gente não valoriza o quanto ela merece ser valorizada, o quanto ela merece ser compreendida, entende? Porque se a gente fizesse isso, não precisava a gente estar tendo essa conversa aqui, percebe? Se a gente está tendo essa conversa aqui hoje, é porque existe um mundo onde as pessoas ainda têm dúvidas sobre fertilidade, sobre calvície, sobre câncer, porque você trabalha com radiação. Ô, Cláudio, isso tudo que você está falando sem discussão, é uma discussão, assim, é um tema pertinente. Eu li isso, né? Recentemente, já deve ter algum tempo, né? Porque a gente nunca sabe exatamente a informação na internet quando que ela foi criada. Chegou hoje, né? Mas eu não sei quando que ela foi criada. Mas discussões assim, né? Do tipo, por que a gente ainda não curou o câncer? Ué, porque a gente está perdendo tempo provando que a Terra é redonda. Olha em que ponto que nós chegamos, né, hoje. Por que a gente ainda não curou a diabetes? Porque uma das discussões hoje é saber se a Terra é redonda ou é plana. Meu Deus, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe há 500 anos. Não, mas é porque a imagem que a gente vê, toda a imagem fora da Terra, a lente da câmera é esférica e por isso dá aquela ideia de... Falar, meu Deus do céu. Outro dia eu fui doar sangue na ProSangue, lá no Hospital das Clínicas, e a moça, a técnica da enfermagem que me atendeu, né, ela era terraplanista. Aí ela, mas você acredita mesmo, né, que a Terra é redonda? Eu olhei para a cara dela e falei, olha, eu não sei nem o que te dizer agora, mas eu confio plenamente que a Terra é redonda. Mas eu sempre quis encontrar um terraplanista pessoalmente, né? Aí comecei, né? Eu falei assim, eu não vou discutir com você agora de jeito nenhum, porque não é nem local para isso e nem me acho no direito de fazer essa discussão, né? Mas você já parou para pensar por que só a Terra seria redonda e todos os outros planetas são esféricos e a Terra é plana? Só a Terra é plana e todos os outros planetas são esféricos, né? Eu só deixo essa discussão para você. Aí ela ficou me olhando assim, né? Eu falei, mas eu te agradeço, porque eu sempre quis conhecer um terraplanista pessoalmente, né? Porque às vezes a gente discute, né? A gente tem que respeitar, né? Mas eu falo assim, sem nenhum cinismo, entendeu? Vamos respeitar a opinião. A pessoa acredita que é assim, vamos respeitar. Então para você é assim. Eu prefiro as minhas convicções, mas respeitando o seu direito de ter a sua opinião, né? Mas eu falei, pensa nisso, por que só a Terra é plana e os outros planetas, a Lua é esférica, o Sol é esférico? Por quê? Né? Mas olha a discussão que a gente tem que fazer em pleno século XXI. E aí não avança em outros pontos, né? Exatamente. Então, a tecnologia e a cultura evoluíram tanto em vários aspectos, mas em outros aspectos a gente está regredindo, né? Regredindo em mais de 500 anos, porque nas grandes navegações, todos os navegadores lá, né, Colombo, né, Vasco da Gama, todos eles já sabiam que a Terra era esférica, né? Não se discutia isso. Agora, hoje a gente quer discutir se a Terra é plana, se a Terra é redonda, qual a origem da vacina. Eu preciso saber qual... um assunto infrutífero, né? Sem avanço nenhum tecnológico. Eu vou discutir. Quando você tomava vacina antigamente lá, aquela que era ainda com o revolvinho, né? Você perguntava para a pessoa,
essa vacina quem fez? Qual é a validade? Quantos por cento? Não tem isso. Né? Agora a gente se acha no direito de discutir esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a gente avança num ponto e regride em muitos outros, né? Mas, infelizmente, faz parte da humanidade. A gente vive. O problema é que a gente está vivendo numa era de opinião, né? E eu sempre costumo dizer para as pessoas que estão ao meu redor: olha, opinião a gente não discute. Opinião é opinião. Cada um Agora, se você quiser trazer. Se você quiser trazer um assunto para o debate, ok. E aí nós vamos fundamentar o debate e progredir nele. Agora, sim, se é a sua opinião, a gente nem põe na mesa. Exatamente. É a sua opinião. Não, mas não, é sua opinião, você não pode impor a sua opinião e eu não posso discutir a sua opinião, porque é sua opinião. Opinião é sua, acabou, guarda ali para você. A gente não discute opinião, a gente discute ideias. Qual que é a ideia que tá para o debate? É essa, então vamos discutir. Mas aí a gente perde tempo discutindo esse dosímetro EPI. Que não tem. Qual a relevância disso? Qual é a relevância disso? Né? Exatamente. Né? Hoje mesmo, para a gente caminhar aqui para o fim, professor, um colega que movimenta páginas de Facebook e tal, ele mandou para mim uma questão que ele publicou e estava dando polêmica. Ele colocou assim: não é que gestante não pode fazer raio-x. É você que deve aplicar as técnicas, tal. Aí eu falei para ele: aí você está querendo demais, porque você está exigindo hermenêutica demais da galera. Gestante pode fazer raio-x? Pode. Gestante deve fazer raio-x indiscriminadamente? Não. Não. É você querer demais, em 2021, do pessoal fazer interpretação de texto. Se você publicar assim, professor, gestante pode fazer raio-x, vai virar um debate sem fim. Porque a pessoa não consegue parar antes da emoção de responder. Peraí, mas o que ele quer dizer com esse texto? Gestante pode fazer raio-x. Gestante deve fazer raio-x indiscriminadamente? É outra história. Se ela fizer, o que vai acontecer? É outra história também. Exatamente. Só que assim, o pessoal não consegue hoje pensar antes de escrever. A emoção age mais rápido do que a razão, de parar e pensar: peraí, deixa eu ver de onde que ele tirou essa informação. Antes de sair lacrando, né, como a moda hoje é lacrar, o importante é lacrar, antes da pessoa sair lacrando, ela não tem o carinho com ela mesma, sabe? Eu tenho preocupação não daquilo que eu não sei. Aquilo que eu não sei, e eu tenho consciência disso, não me preocupa. Eu me preocupo com aquilo que eu não sei que eu não sei. Ou seja, eu tenho um conhecimento duvidoso sobre determinada coisa. Eu não consegui validar aquilo de alguma forma. Então, isso me preocupa. Então, toda vez que eu vou falar alguma coisa, peraí, mas eu confirmei isso de alguma forma? Falta muito isso, e agora saindo da radiologia, em todos os segmentos profissionais. Né? Todo mundo quer ter voz, todo mundo quer ter razão, e não tem como todo mundo ter razão, gente. Exatamente. Somos pessoas diferentes, né? Então não tem como. Não tem como. Os entendimentos, hora ou outra, vão divergir. E aí que é o bonito do debate, que é a argumentação contra argumentação, e você conseguir criar um entendimento mais sólido sobre isso. Eu acho que, professor, sabe qual que é o maior problema? É a militância em qualquer entendimento. É o militante da Terra plana, é o militante da Terra redonda, é o militante ateu, é o militante religioso, entendeu? Então, qualquer militância, ela é burra, entende? Qualquer militância, ela estraga o prazer da conversa, porque, na verdade, eu não estou querendo chegar num entendimento com você, eu estou querendo te passar a verdade absoluta, que é aquilo que eu sei, entendeu? Exatamente. E aí que o negócio emburrece. E aí que o negócio
não dá frutos, né? Então, 2021, pessoal, dosímetro é EPI, não é EPI. A gente tem que ouvir isso ainda. Alergia a camarão, eu não posso fazer contraste na tomografia. 2021, muito recentemente agora, eu vi professor ensinando isso, sabe? Não dá. Não dá. A gente está aqui tentando discutir como quantificar a dose de paciente de maneira efetiva mesmo. Que a gente consiga ali fazer o quantitativo do negócio de maneira eficiente. Ó, Europa, Estados Unidos já tem sistema dentro do hospital, professor, de gerenciamento de dose. Não sei se o senhor já viu. Então, dentro do próprio gerenciamento, eu coloco lá, sei lá, um limite X de dose. Quando tiver atingindo esse limite, na hora que o médico for prescrever o exame, ele é alertado. Há necessidade mesmo desse exame? Porque o nosso paciente já atingiu o limite. O próprio sistema já avisa. Mas por quê? Eles têm um sistema todo digitalizado de raio-x, mamografia, tudo que você imaginar. Até o raio-x no leito que você faz, ele consegue quantificar isso daí. E no Brasil... Maravilha, né? E aqui a gente um mundo ainda está brigando. A gente poderia estar discutindo isso. O que a gente precisa fazer para trazer isso para o Brasil? Mas não, nós estamos discutindo se o dosímetro é EPI. Tem professores ensinando a portaria 453 isso dói. em 2021. Isso dói. Portaria 453 extinta desde 2019. Exatamente. Em 2021, tem professor ensinando a portaria 453. Então, a gente precisa progredir nessas pautas, sabe? E aí, eu acho que cabe fazer mais ou menos o que o senhor fez no fato narrado aí com a terraplanista. Olha, não cabe discutir isso aqui, não é espaço, não me sinto nem sequer preparado. Então, quando alguém trouxer assuntos que, na verdade, quando isso acontece, é que a pessoa ela não quer largar da verdade dela. Né? Ela não quer largar daquela coisa que ela trouxe como verdade. Então, ela não quer discutir o tema. Ela só quer, qual que é o termo correto que o professor Leandro Carnal usa, é uma câmara de eco. Ela quer falar e ouvir de novo para ela a confirmação, né? Viés de confirmação. Ela quer só um viés de confirmação daquilo que ela já acredita. Ela não quer debater para... Ela não quer debater, ela quer ouvir o que ela já... É aquela questão de segurança, né? Eu já estou seguro aqui com essa informação, eu não estou aberto a querer, né? Aprender, né? É uma coisa assim que é do ser humano, né, Cláudio? Infelizmente, são defeitos que a gente tem, né? E que talvez se você tentar resolva, isso, né? é inimigo. Com certeza. E se você tenta desconstruir, é uma coisa que vai levar muito tempo para a gente conseguir atingir digamos, essa capacidade de ouvir o outro, entender, mas está aberto, né, a querer aprender, né? Uma coisa que eu sempre falo com os alunos quando professor, vai ter cálculo aí na sua disciplina? Quando for necessário, vai. Quando não for necessário, não vai. É um curso muito mais teórico do que cálculo. Porque eu odiava física no ensino médio porque só tinha cálculo. Eu falei, então, é um problema que tem em muitas escolas, né? É que muitas vezes quem dá aula de física é o professor de matemática, né? E aí o professor de matemática, ele se sente seguro aonde? No cantinho dele lá, põe as contas, põe a fórmula, o cara resolve, calcula e chega no valor. Mas física não é isso, né? A física é isso, mas não é só isso, né? Ela tem mais coisa além disso. Deu uma travadinha aqui, voltando. Então, ela não é só isso. Tinha dado uma travadinha aqui. Beleza, eu percebi. Então, a física não é só isso. Ela tem o número, ele tem um significado para nós, né? E esse significado eu tenho que entender qual é. Né? Então, muitas vezes, o difícil é isso. Então, infelizmente, né, a educação básica, né, ela tem seus defeitos, tem muitos defeitos. Né? A gente está aí para tentar mudar, só que
não dá, sozinho não vai dar, né? Então a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? Então eu sempre falo, né, converso com eles e falo, gente, não é só isso, tem um significado, então vamos entender o significado da coisa, né? Então o curso de física na radiologia não é cálculo, o curso de física na radiologia é conceito, e eu vou usar esses conceitos para que vocês entendam isso, né? Eu tenho uma parte do curso que eu gosto muito, porque assim, é no momento em que você vê o aluno que dá aquele start, o cara percebe algumas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou falando lá de formação do raio-x, né? Aí eu pego, mostro o espectro de energia do raio-x, olha, o tal do raio-x de freamento acontece aqui, o raio-x característico acontece aqui, aí para muitos é um gráfico, né? Aquele gráfico tal, aí vamos entender esse gráfico aqui, como que acontece, né? Hoje eu já falo assim, esse gráfico aqui já foi questão do ENAD, né? Que já caiu um gráfico desse, uma questão do ENAD lá, 2013, aí eu falo, agora vamos mudar um pouquinho da modalidade, vamos sair do raio-x, vamos para mamografia, né? Porque mamografia é raio-x também, né? Então, vamos entender um pouquinho lá na mamografia, aí eu pego e falo assim, tá aqui o espectro do raio-x usado lá na mamo, né? Onde a gente usa lá molibdênio, a gente usa ródio, né? Aí eu discuto com eles, para quê? Por quê? O negócio já não estava dando certo? Para que muda para que mudar o alvo, né? Por que mudou o alvo? Né? Por que usa esse equipamento que é um pouco diferente, né? Aí discuto tudo com eles, a importância. Eu falo assim, você vê aqui, a energia do raio-x no mamógrafo, ele é aproximadamente 20 kV, né? Você tem aqui o pico, olha que pico bonito. Agora, para e pensa, por que eles resolveram fazer isso para essa modalidade que é a mamografia, e isso já não vale lá para a radiologia, né? Então, vamos discutir isso. Cláudio, você precisa ver, às vezes, os debates que saem, né? Porque é aquele negócio, eu não vou te dar o negócio pronto, vamos discutir, vamos ver o que acontece aí, né? Por que é tão diferente, Sim. né? Aí eu entro no mérito, eu falo, gente, por que será que a gente tem que pegar, né, a paciente, né, comprimir a mama dela, né? Será que isso é tortura? É só para torturar a pessoa? Não, isso tem um significado. Qual é o significado, né? Então vamos entender isso, para vocês, né, perceberem isso, né? Aí no final você né, começa a pegar fogo lá, o pessoal começa a muitas até discutem assim calorosamente, né? Porque aí ele tem a opinião dele, né? Ele quer que valha a opinião dele, né? E no final você entra e fecha o conceito. Então, fala, gente, olha só como é interessante você ter um tecido que foi comprimido, que está mais ou menos linearizado. Então, por esse tecido vai passar uma única energia, basicamente no tecido inteiro. Uma mesma energia passou por uma mesma espessura. Qual é o resultado disso? Né? Uma imagem mais ou menos linearizada. Né? Então, perceba como isso pode ser importante para a qualidade daquela imagem, para a qualidade daquele exame. Né? Como isso vai fazer bem. Né? Eu usei menos energia, uma energia única, né? Raio-x característico, né? Por uma espessura mais ou menos linear, quase toda igual. O que é o resultado disso? E aí é o momento em que você vê aquele aluno que dá o start, né? Pô, peguei, essa energia, né? Então é por isso que a gente comprime a mama. Para ter uma energia. E na mesma região passar a mesma energia. Não é interessante? Por quê? Imagina que você fizesse o exame sem a compressão, né? Aí você tem uma região que é mais espessa do que outra, porque é uma anatomia que não é uniforme, né? Ela é irregular, então passa menos energia na parte que deveria passar mais, na parte caudal, que seria mais espessa, e na parte anterior, que deveria, né, menos espessa, deveria passar menos energia, não passa mais. Então, quer dizer, você tem uma forma que não é linear, né?
Aí, a hora que você olha assim, a carinha, né, dele, você fala, putz, olha, entendi. Aí que os caras conseguem linkar com a aula de mamografia, fala, putz, grila, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Aí parece que descobriu, né? Descobriu a roda, né? Mas eu falo, mas tem que ser assim, poxa, professor, realmente, tem sentido. Eu falei, tá vendo? Aí é que entra a física, você entender como que a física age nessa parte, entendeu? Então, é interessante, né? Agora, não é todo mundo Sim. que a gente consegue atingir, né, Cláudio? É aquela conversa lá da primeira pergunta, né? Porque é aquele aluno que não tá ligado ainda, mas a gente espera que durante o curso ele consiga, né, fazer esses links e fazer essas... Acho que travou. Travou um pouquinho. Acho que deu uma travadinha ali no... Deu uma travada, voltou, né? Voltou. Eu acho que o nosso desafio, professor, justamente o que o senhor estava falando, sabe qual é o nosso maior desafio? É poder de convencimento. Não é nem ensinar. O nosso é poder de convencimento, de convencer o aluno que se ele entender tudo isso que você explicou, a vida dele vai ser mais fácil na radiologia. Entendeu? É poder de convencimento. A gente conseguir mostrar para ele que, olha, se você aprender isso daqui, vai te ajudar aqui. Mas o fato é que dentro de uma turma de 30 alunos, nós vamos tirar um com fortes aptidões para essa parte física, fortes mesmo, que vai para a dosimetria, por exemplo, que vai para a radioterapia, que vai trabalhar com planejamento, sabe? Então, assim, não tem jeito. Mas é um desafio, professor, e eu estou muito feliz de ter batido esse papo aqui com o senhor. E aproveito para parabenizá-lo, tá, em nome de todo o Corpo de Conselheiros CRTR em São Paulo. Aproveitar e agradecer aí a FEX pela disponibilidade aí de permitir aqui o ilustre professor como o senhor poder estar falando conosco, né? A sua experiência aí é invejável, né? Do século passado. Vou pedir para colocar na capa. Vou pedir para colocar na capa, colocar na thumbnail. O professor do século passado fala do CRTR em São Paulo. Foi assim, professor. Para não tomar mais do tempo do senhor, vou deixar mais uma vez aqui o convite, tá? Se o senhor quiser fazer um curso para estar sendo promovido aqui pelo CRTR em São Paulo, mitos e verdades na radiologia pós-moderna, sugeri aí o tema já para o senhor. Não sei se você... Ô, Cláudio, não sei se você conhece, claro que eu acredito que você deva conhecer o professor Luiz Scaffi. Conheço e tenho o livro dele aqui para provar. Então, foi meu professor da graduação, ele é professor emérito lá do Oswaldo Cruz, né? Ele que implantou a radioterapia lá, né? No Oswaldo Cruz, tenho muito orgulho disso, né? De ter sido aluno dele. E ele tem um livro exatamente sobre isso, mitos e verdades da radiologia. Ele foi lá no Jô apresentar esse livro, né? E o Jô ficou brincando com ele, com o negócio do celular na mão, que ele não consegue abrir, e não deixou ele falar do livro. Eu já li o livro uma vez. Muito bom, recomendo. Eu aceito o convite, a gente pode... Vou usar ele como recurso, tá? Porque fechou. O professor Luiz Scaffi, com certeza... Tem muito mais. Ele é do século passado, mais antigo que eu ainda. Mas é uma pessoa assim muito bacana, né? Foi meu professor e com certeza vou ter maior satisfação de poder usar o livro dele como recurso para poder responder as perguntas. Então, a única coisa que nós precisamos agora aqui é organizar datas, e aí nós vamos tratar disso nos bastidores. Vou pedir para o nosso pessoal da imprensa te procurar, tá bom? E se você está gostando desse bate-papo, se você ficou até aqui, certamente é porque você gostou, né, pessoal? Então já aproveita, dá uma curtida, dá uma comentada aí, compartilha com alguém. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo no Telegram.
tá? Nosso grupo no Telegram, todas as inscrições para tudo que nós vamos fazer, sai primeiro lá. O último curso que nós fizemos de atualização em radioproteção, nós tivemos 1.000 inscrições em 48 horas. Quem vai se inscrever primeiro? Quem estiver no grupo do Telegram, inevitavelmente. Porque nós estamos concentrando lá, tá bom? Então, ó, vamos ter o curso aí de mitos e verdades com o professor Lucivaldo Reis, tá? Então, quem for querer aproveitar, já entra aí na descrição, no link, e se inscreve. Professor, o senhor quer deixar alguma consideração final? Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que a gente acha que sabe, né? E agradecer a todos que tiveram a paciência aí e a boa vontade de ouvir um pouquinho, né? E estou sempre disposto aí a colaborar aí com o que for necessário, tá? Estou à disposição aí de vocês. Maravilha, professor. Vou fazer diferente hoje. Vamos aproveitar e no meio da gravação mesmo, arrumar o nosso cabelo, fazer aquela fotozinho para poder fazer spoiler para a galera. Pousa aí para a gente fazer a foto. 3, 2. Muito bem. Já fiz aqui a nossa foto. Vou printar aqui. E assim eu encerro aqui a nossa gravação, o nosso bate-papo da Semana da Educação do CRTR São Paulo. Pessoal, espero de verdade que vocês estejam gostando. Tem muito conteúdo sendo produzido aqui pelo CRTR São Paulo. E para finalizar, mandar aquele forte abraço para o Corpo de Conselheiros CRTR São Paulo, 5ª Região, 5º Corpo de Conselheiro, para a nossa diretoria, o presidente Júlio César dos Santos, o nosso tesoureiro Jean Cláudio de Souza e o nosso diretor-secretário José Elias. Tá ok? Professor, forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.